Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o sábado da oitava da Páscoa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Marcos 16, versículos 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Madalena, da qual Maria havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, quando estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também eles não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto que o Evangelho hoje nos sugere tem como base o primeiro dia da ressurreição. É uma retomada ao primeiro dia da ressurreição. E esse dia da ressurreição, após o sábado, Jesus aparece a Maria Madalena. Marcos um pouco descreve quem é esta Madalena. Quem é esta Maria Madalena? Aquela que tinha sido expulso os 7 demônios. Em outras palavras, era uma mulher que tinha um histórico de pecado, que tinha sido pecadora, porém havia se libertado dos seus pecados. Agora havia sido escolhida para ser a primeira pessoa a se encontrar com o ressuscitado. Jesus continua nos surpreendendo. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos discípulos, como por exemplo a Pedro, que esteve tão próximo dele, ou o discípulo amado, ou qualquer outro dos 11, mas foi escolher justamente a Maria Madalena, a pecadora arrependida. Esse convite que ele também nos faz hoje, depois de uma semana com tantos sinais, tantas provas de ressurreição e da insistência de Jesus, que continua agora ressuscitado entre nós. Não dá mais para ficar com o coração endurecido, fracos na fé, acomodados e sem agir. É momento de impor, de irmos pelo mundo, como o próprio Jesus disse hoje, e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Acabaram os festejos, é hora de colocar a mão na massa e fazer tudo o que Jesus ensinou. É o que veremos daqui para frente. A partir de amanhã, no segundo domingo da Páscoa, nós estaremos já nos motivando, a igreja estará nos motivando, o próprio Jesus estará nos motivando para ir em missão e fortalecer-nos a missão de Jesus e, consequentemente, a nossa missão. E vai nos dar perseverança, mesmo que haja dificuldades, perseguições, incompreensões, obstáculos. É tudo isso que nós precisamos superar, porque a palavra de Deus é a que nos dá ânimo, vigor para irmos evangelizar. É a nossa meta, é o nosso compromisso, é o nosso desejo de sermos evangelizadores. Jesus insiste com os discípulos para que eles acreditem, como também insistem a cada um de nós, para que possamos crer na ressurreição e no testemunho que é dado pelos discípulos missionários nos dias de hoje, homens e mulheres que fazem experiência do encontro com Ele nas suas ações em prol da vida. Jesus apareceu também a outros 2 quando voltavam no campo.
Mas os demais não deram crédito. Por fim, ele aparece então a todos reunidos e os repreende por causa da falta de fé e pela dureza do coração. E por isso Jesus quer também nos corrigir. Por tantas vezes Ele tem se revelado a nós como Deus conosco, Deus Emanuel, e nós não acreditamos na Sua palavra, nós não acreditamos na Sua mensagem, nós não nos damos conta de que o Senhor está a nos chamar, o Senhor está a conclamar, a convidar-nos para irmos em missão. Mas antes de irmos em missão, necessária se faz uma adesão a Cristo ressuscitado. Se eu não acreditar, se antes não tiver a fé em Jesus, não acreditar na sua ressurreição, como vou testemunhar a ressurreição, uma vez que nem eu mesmo acredito? Assim sendo, o primeiro passo que se dá para todo aquele que quer ser evangelizador é ser evangelizado. Todo o primeiro passo que se dá para aquele que quer ser um anunciador deve primeiro anunciar a si próprio, convencer-se a si próprio da ressurreição. Por isso o cristão, ele é primeiramente, antes de evangelizar, Jesus nos chamou a ser primeiramente discípulos, para que depois do discipulado Deus nos tornou missionários. Mas às vezes queremos até falar de Deus, mas não falamos com Deus. E para ser discípulo de Jesus, precisa-se falar não só dele, mas falar com ele. E nós só falamos com Jesus quando temos uma vida nele. Por isso, esse tempo de Páscoa quer ser também um tempo de revisão, para que nos demos conta da ressurreição, não apenas como um fato acontecido, mas como uma realidade operante e atuante em nosso meio. E esta presença de Jesus ressuscitado deverá ser o motivo ou a motivação que nos faz ir em direção a Jesus, primeiro acreditando que Ele está entre nós, Ele, o Emanuel, o crucificado, ressuscitado, que nos chamou e nos chama a uma vida restaurada, ressuscitada pelo poder do seu sangue derramado na cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.